Fala galera, beleza? Vamos falar agora sobre ondulatória, né? Ondulatória é a parte da física que estuda as ondas, né? E as ondas, elas têm como uma característica fundamental que elas propagam energia, tá? Sem que o meio que ela está propagando acompanhe. Inclusive, né? Existem ondas que se propagam no vácuo, sem nenhum meio para a propagação. Então você tem que sempre pensar em duas coisas quando pensa em onda. É propagação de energia, né? E sem a necessidade que a matéria acompanhe, beleza? E primeiro vamos classificar elas, ó. Vamos classificar em relação à natureza. A gente pode falar que as ondas são classificadas como mecânicas ou eletromagnéticas. As ondas mecânicas, elas existem por causa de energia que é transmitida porque as partículas transmitem, né, empurrando umas às outras. A gente pode pensar dessa forma. Por exemplo, o som é uma onda mecânica. Como é que funciona o som? Quando você fala, né, você empurra ar para fora da sua boca, né? Esse ar ele vai bater no ar da frente e vai voltar. O ar que recebeu essa colisão vai empurrar o da frente e por aí vai. Então você vai ter, né, uma perturbação sendo propagada por causa de quem? Por causa de matéria, né? Mas ela não vai estar andando. Ela só se mexe um pouquinho para transmitir, né, essa energia, mas ela não vai até o final da propagação dela, ok? Bom, qual é a principal característica da onda mecânica? Ela não se propaga no vácuo, ou seja, o som que eu dei como exemplo de onda mecânica, ele não se propaga no vácuo. Por isso que a gente consegue ver o Sol, mas não consegue escutar ele, porque com certeza, né, no Sol você tem ali alguns eventos, alguns fenômenos que poderiam criar som muito grande, né, muito alto. Bom, e vamos continuar aí. A outra parte, né, é a classificação da natureza eletromagnética. Não é toda onda que a gente vai estudar que não é mecânica, é eletromagnética. Ela existe por causa da formação de campos que são variáveis, tá? Então, assim, você tem um campo elétrico que cria um campo magnético, que cria um campo elétrico, e essa sucessão, tá, vai transportando a energia. O exemplo mais clássico disso é a luz, né? A luz é um tipo de onda eletromagnética, e as ondas eletromagnéticas também são conhecidas como radiação eletromagnética. Bom, e a principal característica dessas ondas eletromagnéticas é que elas se propagam no vácuo, tá? Exemplo é a luz que eu acabei de falar, né? A gente consegue enxergar o Sol, né? O Sol ele emite a luz, essa onda eletromagnética vem da onde o Sol está até a Terra, que é vácuo, né? Não tem nenhum meio entre o Sol e a Terra, ok? Então a primeira classificação é essa, classificar se é uma onda mecânica ou se é uma onda eletromagnética. Primeiro passo, né? Se for possível, você identificar. Se propaga no vácuo, então é eletromagnética. Não se propaga, então é mecânica. Outro passo, você também pode assimilar o seguinte, ó. As ondas mecânicas, elas são transmitidas através de forças, tá? São forças que fazem acontecer esse transporte de energia. Você pode pensar dessa forma também. Bom, e vamos falar agora da classificação em relação à direção de propagação. Ela pode ser unidimensional, bidimensional ou tridimensional. Como o próprio nome sugere, né, se ela se propaga em uma dimensão, une. Duas, bi. Três, tridimensional. Mas tem que tomar cuidado com a propagação da energia. Então, olha só, uma onda unidimensional. Exemplo, uma onda numa corda. Se você amarra uma corda na parede e fica balançando, né, você vai reparar que você vai ter uma formação de uma onda. E aí você pensa, poxa, mas quando eu enxergo uma onda, né, numa corda, aparentemente tem duas dimensões aí. Ela vai ter altura e largura, né? Realmente, uma onda balançando tem duas dimensões que você enxerga, mas a energia se propaga em apenas uma. Quando você balança a corda, você percebe que tem um pulso, né, dessa onda indo para apenas um lado, né? Então a energia está indo apenas em uma direção. Tranquilo? Bidimensional. Quando você solta uma pedrinha em cima de uma superfície com líquido tipo água, bem calminha, você percebe que forma uma onda. E essa onda se propaga em duas direções. Então ela é uma onda bidimensional. E a tridimensional é aquela que se propaga no espaço de forma geral, né? Por exemplo, o som, a luz, né? Quando alguém acende uma lâmpada, você enxerga a luz da lâmpada em qualquer lugar que você esteja, né? Em qualquer altura, em qualquer largura, em qualquer profundidade, por aí vai. Assim como alguém grita, você pode dar uma volta em torno da pessoa que você escuta o som em qualquer uma das direções, né? Até em cima, embaixo, do lado, do outro e por aí vai. Bom,
E por último, a gente classifica em relação à vibração da fonte, né? Porque toda onda, para ela existir, né, ela existe porque algum fenômeno está vibrando, tá? Tem algum fenômeno acontecendo de alguma coisa que vai ficar vibrando, produzindo uma perturbação que é cíclica, né? A gente poderia até falar que a onda, ela é uma perturbação cíclica, ok? Que transmite energia sem a necessidade da matéria. E essa vibração, ela pode ser longitudinal ou transversal. Longitudinal é quando a vibração é paralela, tá? A vibração de quem? A vibração da onda é paralela à fonte, né? Por exemplo, imagina que uma onda, ela está andando na direção horizontal, né? Se a fonte que fez essa onda andar na direção horizontal, ela vibra na direção horizontal também, ela é uma onda longitudinal. Exemplo, se você pegar uma mola e esticar e ficar balançando ela para um lado e para o outro, você repara que ela vai fazer o quê? Ela vai andar um pouquinho, vai comprimir e vai empurrar a próxima, né? Se você reparar, ela balançar, né, na direção horizontal é uma direção. E ela vai provocar uma perturbação que se propaga onde? Na horizontal também. Mas se você tiver uma perturbação da fonte perpendicular, você vai ter uma onda transversal. Exemplo, se você pega uma corda, né, e coloca ela esticada, amarrada na parede, tipo essa caneta aqui. Aí você balança ela, ó, empurrando para cima e para baixo, né? A energia vai transmitir, nesse exemplo que eu estou dando aqui com a caneta, para a esquerda, se eu balançar ela aqui. Mas esquerda é horizontal, né? Então eu vou estar balançando a fonte, ó, na vertical e a propagação da energia na horizontal. Ela vai ser perpendicular, então seria uma onda transversal, ok? Então, as classificações são essas. Além disso, nós temos que também saber identificar as grandezas físicas associadas, né, a uma onda. E aqui eu botei uma onda que é a que a gente vai estudar de fato, que é a onda senoidal, que são essas aqui que tem morrinho para cima e morrinho para baixo. As características que a gente vai ver aqui é o seguinte, ó. O ponto mais alto que você tem dessas ondas, né, é o que a gente chama de crista, é a crista da onda. O ponto mais embaixo é o vale, ok? E aí você vai ter uma linha pontilhada, geralmente, que fica no meio, tá? Das ondas senoidais, ela vai ficar no meio. E a distância que você tem, né, desse eixo aqui de propagação até o ponto mais alto, ó, do eixo até o ponto mais alto, a gente está chamando de A, é a amplitude da onda. Em ondas senoidais, essa amplitude ela também existe, tá? Do eixo até o vale, do ponto mais baixo. Então isso aqui também seria uma amplitude, ok? Então olha só, qualquer ponto que você tenha do eixo até uma crista ou até um vale, numa onda senoidal, é uma amplitude. Beleza? E a amplitude está ligada com o quê? Está ligada com a magnitude de uma onda, tá? Se você vê duas ondas sonoras, uma tem uma amplitude maior do que a outra, é porque ela transmite mais energia, né? Por exemplo, tem uma pessoa falando e uma gritando. A gritando, ela está mandando ondas com uma amplitude maior. Você pode fazer essa associação. Outra coisa, você vai reparar que o desenho que a gente representa a onda, ele se repete de uma hora, né? A partir de um determinado momento elas começam a se repetir. Bom, a distância mínima para ocorrer essa repetição a gente chama de comprimento de onda. E o símbolo é essa letra grega aqui, chamado lambda, ok? Então, olha só, você repara aqui que eu peguei uma crista, né? E coloquei uma linha reta até outra crista. E chamei isso aqui de um lambda. Por quê? Porque se eu pegar essa parte aqui da onda e botar do lado, ela se repete. Sempre que eu pego uma distância de um ponto até outro, a menor distância possível, e repito do lado e a onda começa a se repetir, né, eu vou ter um comprimento de onda. Então o comprimento de onda é dois pontos, a distância entre dois pontos que são semelhantes dentro de uma onda, né? E aí você tem quais pontos? Os mais comuns são de uma crista até a próxima crista e de um vale até um próximo vale. Por exemplo, ó, desse vale até o vale que está aqui, ó, seguinte, né, você também vai ter um comprimento de onda, porque ela começa a se repetir também. Ó. Se eu pegar esse desenho e colocar do lado, ela se repete, não é? Então também vai ter um comprimento de onda. Outra coisa, se você pega pontos na onda para analisar, né, por exemplo, vamos chamar esse aqui de ponto 1 e esse aqui de ponto 2. Eles estão do mesmo lado do eixo? Não.
Se eles não estão no mesmo lado do eixo, você fala que eles estão em fases opostas. E o ponto 3, ó. O ponto 3 e o ponto 1, eles estão no mesmo lado do eixo? Sim, eles estão em cima, não é? Então, eles estão em concordância de fase, tá? Então, 1 e 2, oposição de fase, porque tem lados opostos, e 1 e 3 em concordância de fase, porque estão na mesma fase, no mesmo lado. Além disso, a gente pode também falar sobre grandezas relacionadas ao tempo, né, que é a frequência e o período. Bom, a gente viu lá em movimento curvilíneo que o período é o tempo para dar uma volta, né? E a frequência é o número de voltas em um determinado tempo. E eu lembro que lá no vídeo de movimento curvilíneo eu falei para vocês que essa grandeza também está relacionada com ondulatória, né? E é a definição mais correta, né? A gente vai falar o seguinte, ó. O período é o tempo para ocorrer um ciclo completo. Então, no movimento circular, o ciclo completo é uma volta completa. Numa questão de ondulatória, né, o período é o tempo para ocorrer o quê? Um ciclo da onda. E o ciclo é o quê? Basicamente é o comprimento da onda. Então a gente poderia falar que o período é o tempo que ocorre a propagação de um comprimento de onda. Tudo bem? A frequência é o número de oscilações no intervalo de tempo, né? Por exemplo, se eu falo que uma onda ela se propaga com uma frequência de 2 Hz, lembrando, né, que o Hertz, né, o símbolo é Hz, é igual a um ciclo por segundo, né? Quando eu falo que uma onda se propaga com 2 Hz, com 3 Hz, eu estou falando que ela tem 3 ciclos, 2 ciclos a cada um determinado segundo. Tudo bem? A gente vai usar as mesmas unidades que a gente viu lá, né, no movimento curvilíneo. Então, período no SI é o quê? Segundo, frequência, Hertz. Ok? Quais são as relações matemáticas que a gente tem aqui? A frequência é o inverso do período, né? Então, frequência é 1 sobre período. E o período é o inverso da frequência, 1 sobre f. Além disso, a velocidade, né? Se for uma velocidade constante, a gente pode falar que ela é idêntica à velocidade média, que é o quê? É a distância dividida pelo tempo, não é? Qual é a distância que uma onda se propaga em um ciclo? É o comprimento. Como botei comprimento aqui em cima. Qual é o tempo para ocorrer um ciclo? É o período. Então a velocidade de uma onda é o comprimento dividido pelo período. Ou então, lembra que a frequência é 1 sobre período? A gente pode, ao invés de dividir pelo período, multiplicar pela frequência. Tá? Que essa aqui é a chamada equação fundamental da ondulatória. Tá? Velocidade igual a comprimento vezes frequência. Né? V igual a lambda F. Bom, vamos aplicar isso daqui, né? Ó, exemplo 1. Determine a amplitude, o comprimento de onda, a frequência e o período, né? Aqui eu já tenho desenhado aqui, ó, a linha pontilhada no meio, né? O eixo de propagação. A distância dele até o ponto mais alto, que é a crista, é o quê? É a amplitude. Então a amplitude que eu vou ter aqui é quanto? Ó? É 1 centímetro, né? E o comprimento de onda? O comprimento de onda é a distância entre dois pontos semelhantes de uma onda, né? Por exemplo, distância entre duas cristas, né? Então, de cara aqui também já tem o comprimento de onda. Para achar frequência e período, aqui a questão está falando da velocidade, não tá? Então a gente sabe que a velocidade é igual a comprimento vezes frequência. Velocidade é 10, né? O comprimento de onda é 2 centímetros. Vamos passar para metro? Divide por 100, né? Dá 0,02 metros. Então, ó, igual a 0,02 vezes a frequência. Passa para a esquerda esse 0,02, ó, 10 dividido por 0,02 igual a frequência, né? É a mesma coisa que multiplicar em cima por 100 embaixo, aí vai ficar 1000 dividido por 2, vai dar 500. Estou usando tudo no SI, então 500 o quê? Hertz, ok? Bom, e o período? Como é que eu faria para achar o período aqui? Ó? Vamos lá, vamos fazer o período aqui. Velocidade igual a comprimento sobre o período, né? Velocidade é 10, comprimento é 0,02 sobre o período. Passa para lá o período, ó. Período vezes 10 igual a 0,02, período igual a 0,02 dividido por 10. Isso aqui vai dar quanto? Ó? Período vai dar 0,002 unidade segundos. Então, a cada 0,002 segundos, né, você tem ela andando mais um comprimento de onda aí, ok? Bom, isso aqui foi a aplicação direta, né? A letra B tem pontos mais interessantes aqui, ó. Na letra B,
eu tenho a velocidade de 300 metros por segundo. Só que a amplitude não está sendo dada de cara, né? Eu estou dando a distância de uma crista até um vale, né? De um vale até uma crista, né? Então, se eu falo que isso aqui tudo vale 1,6 centímetros, a amplitude é o quê? Apenas metade, né? Que é 0,8 centímetros, ok? E agora, para achar o comprimento, olha só. O que está acontecendo aqui nesse desenho? Ó, eu tenho que o comprimento é de uma crista até uma crista, por exemplo, né? Mas a distância que ele deu não foi isso. Então a gente pode dividir assim, ó. Se eu dividir uma crista ao meio, né, eu vou ter duas metades de um morrinho. Se eu dividir um vale ao meio, eu também vou ter dois morrinhos, né? E para eu ter uma crista, para eu ter um comprimento de onda, de uma crista até uma crista, por exemplo, eu preciso de uma metade, duas metades, três metades, quatro metades, não é? Então a gente pode falar o seguinte, ó, eu preciso de 4 para ter um comprimento. Mas eu sei que aqui, ó, eu tenho 5 partes, 6 partes, né, tendo 2,25. Ou seja, posso fazer direto aqui uma regra de 3, não é? Porque se eu tenho 6 partes igual a 2,25 e eu quero apenas 4 partes, faço uma regra de 3, né? Multiplica aqui cruzado, aí você vai ter, ó, 6 lambda igual a 4 vezes 2,25, né? Então, 6 lambda igual a, isso aqui dá quanto? 4.009, então o comprimento vai dar, ó, 9 sobre 6, né? Dá para dividir por 3, vai ficar 3 sobre 2, 1,5. Qual unidade que eu vou usar? Centímetro, né? Eu estou usando isso aqui em centímetro. Então, olha, já sei que o comprimento, ele vale quanto? 1,5 centímetros, né? Agora vamos descobrir qual é o valor da frequência aí, né? Olha só, velocidade igual comprimento vezes frequência. Vamos passar o comprimento para metro? Vamos lá, ó, divide por 100. Você vai ter 0,015 metros, né? Então a velocidade 300 igual comprimento 0,015, né? É muito feio. Vamos botar assim, ó, 1,5 vezes 10 a menos 2. Fica mais fácil trabalhar. 1,5 vezes 10 a menos 2 vezes a frequência. Então, 300 dividido por 1,5 vezes 10 a menos 2 igual a F, né? Aí, 300 dividido por 1,5 vai dar quanto? Vai dar 200, né? E esse 10 elevado a menos 2 sobe invertendo o sinal do expoente. Então, vezes 10 elevado a 2. Né? Então, a frequência vai ser essa. 200, 2.000, 20.000 Hz. Essa é a frequência. Ok? Pô, e qual é o período? Bom, o período é o inverso, né? A gente pode falar isso aqui, ó. Período igual a 1 sobre a frequência. Então, ó, vamos botar assim. Período igual a 1 sobre 2.000, né? Quer dizer, 20.000 segundos. Né? Pode dividir, vai dar um número super quebrado, ou pode deixar em fração também. Então as respostas são essa e essas duas aqui, ó. Ok? Então assim, ondulatório é uma parte relativamente muito simples, né? Essa parte introdutória é muito simples na física. É só ter cuidado para gravar as definições, né? E também aplicar com calma as fórmulas que são aquelas 4. Basicamente é isso. Beleza, galera?